Aula 1. Incidentes trágicos. Ouvi falar daquele terrível incidente no navio de cruzeiro no mês passado. É uma tragédia. Eu sei, é de partir o coração. Pelo que li, não havia botes salva-vidas suficientes para acomodar todos os passageiros. Essa é a pior parte. Normalmente, quando algo assim ocorre, a empresa não está devidamente preparada. Absolutamente. A segurança deve ser sempre a prioridade máxima, especialmente para operações de grande escala como essa. Definitivamente. É imperdoável que não tivessem os procedimentos e equipamentos de emergência adequados. Concordo. Os sobreviventes devem estar a passar por tantos traumas. É apenas uma situação devastadora ao redor. Absolutamente. O meu coração está com todas as vítimas e com as suas famílias. Incidentes como este realçam realmente a importância de normas de segurança rigorosas. Definitivamente. No futuro, espero que isso conduza a grandes reformas industriais, a fim de evitar que algo semelhante volte a acontecer. Eu também. Ninguém deveria ter de suportar uma provação tão horrível. É simplesmente inaceitável. Lição 2. Reservar um quarto. Bom dia, Ana. Preciso reservar um quarto de hotel para a minha próxima viagem. Podes ajudar-me com isso? Absolutamente, John. Que tipo de quarto procura? Bem, se possível, adoraria ter um quarto com uma bela vista. Ok, deixa-me ver o que posso encontrar. Um quarto com vista seria adorável. Isso seria ótimo. Sou flexível nas especificidades, desde que tenha uma bela vista. Compreendido. Vou verificar a disponibilidade de quartos com vistas panorâmicas. Maravilhoso. Agradeço que me dedique a investigar isso. Não há problema algum. Para que datas precisou do quarto? Estarei lá de 15 a 20 do próximo mês. Percebi. Deixa-me ver o que posso encontrar para essas datas. Excelente. Muito obrigado. Estou muito ansioso pela viagem. Tenho certeza que vais divertir-te muito. Ah, aqui vamos nós. Encontrei uma ótima opção. Oh, perfeito. Quais são os detalhes? É um quarto encantador no Grande Hotel, com uma vista deslumbrante sobre a paisagem urbana. Parece adorável. Podes ir em frente e reservar isso para mim? Absolutamente. Vou tratar disso agora. Fantástico. Agradeço muito que lides com isto para mim. Aula 3. Dever cívico. Ei, Ana, posso perguntar-lhe algo sobre as nossas responsabilidades cívicas? Absolutamente. O que te passa pela cabeça? Bem, estava a pensar na importância de exigir integridade aos nossos representantes eleitos. Isso é um bom ponto. Concordo que é crucial responsabilizarmos os nossos líderes. Definitivamente. Tento manter-me informado sobre as questões para poder fazer escolhas informadas nas urnas. Isso é admirável. É fácil ficar preso no barulho, mas ser um eleitor informado é muito importante.
Absolutamente. Faço questão de pesquisar os candidatos e as suas plataformas antes de cada eleição. É um grande hábito. Faço o mesmo. Ajuda a cortar toda a retórica e o giro. Exatamente. Penso que temos de ir além do simples voto. Deveríamos também ser cidadãos empenhados. Não podia estar mais de acordo. Coisas como ir às câmaras municipais, contactar os nossos representantes e manter-se envolvido. Precisamente. Uma cidadania informada e empenhada é a base de uma democracia saudável. Bem dito. É nosso dever cívico sermos participantes ativos no processo. Eu não poderia ter dito melhor. Este é um tópico tão importante e fico feliz por estarmos de acordo com ele. Eu também. É animador saber que existem outros por aí que levam estas coisas a sério. Absolutamente. Obrigado por falar comigo sobre isso. É bom saber que nos apoiam uns aos outros. Aula 4. Explorando as Ilhas Havaianas. Ei Ana, já alguma vez esteve no Havaí? Não, ainda não tive a oportunidade. Mas adoraria visitar um dia. É um sítio fantástico. Na verdade, existem algumas ilhas que compõem o Havaí. Oh, a sério? Não sabia que havia várias ilhas. Quais são os principais? As 5 ilhas maiores são o Havaí, Maui, Oahu, Kauai e Molokai. Uau! Isso é muito mais do que eu esperava. Quais são as principais atrações de cada ilha? Bem, o Havaí, também chamado de Ilha Grande, tem vulcões e uma natureza incrível. Maui é conhecida pelas suas belas praias e observação de baleias. Interessante. E o Oahu? Oahu é o lar de Honolulu e Waikiki Beach, bem como Pearl Harbor. Assim, ouvi falar muito do Waikiki e Pearl Harbor. E as outras ilhas? Kauai é muitas vezes chamada de Ilha Jardim pela sua exuberante paisagem tropical. Molokai é um pouco mais rural e tem um ritmo mais lento. Parece que cada ilha tem o seu charme único. Eu adoraria explorá-los todos um dia. Definitivamente, há tanto para ver e fazer nas Ilhas Havaianas. Está definitivamente na minha lista de desejos agora. Obrigado por me contar mais sobre eles. O meu prazer. O Havaí é um destino fantástico. Tenho certeza que vai adorar quando tiver a oportunidade de visitar. Lição 5. Escapadas de compras de mercearia. Muito bem. Acho que temos tudo na nossa lista. Vamos ao check-out. Definitivamente. Estou pronto para pagar as nossas mercearias e sair daqui. Soa bem. Oh, parece que há uma pequena fila no registro ali. Ótimo, vamos entrar na fila então. Estou a ficar com um pouco de fome. Mal posso esperar para chegar em casa e começar a cozinhar. Também eu tenho estado de olho nos vegetais frescos que temos. Estou a pensar num bom refiado para o jantar. Oh, isso soa delicioso. Trouxe molho de soja que podemos usar também. Perfeito. Isso vai realmente fazer com que os sabores se destacem.
Mal posso esperar para experimentar. Muito bem, somos os próximos da fila. Hora de descarregar o carrinho na esteira transportadora. Ok, deixe-me começar a colocar os itens lá em cima. Podes entregar-me o pão e os ovos. Claro, aqui está. Vou ficar de olho no total enquanto o caixa verifica tudo. Fantástico. Obrigado. Parece que o nosso total está a ser bastante razoável. Sim, nada mal de todo. Muito bem, tenho a minha carteira pronta. Qual o método de pagamento que pretendo usar? Vamos com o meu cartão de crédito. Será o mais fácil. Entreguei-no quando o caixa estiver pronto. Conseguiste! E lá vamos nós, todos pagos. Hora de pegar as malas e voltar para casa. Perfeito. Mal posso esperar para começar a cozinhar. Esta foi uma mercearia bem-sucedida, com certeza. Aula 6. Reservar a escapadinha. Olá, Ana. Estive a procurar algumas opções de alojamento para a nossa viagem. Fantástico! O que é que achou? Estou animado para começar a finalizar os detalhes. Bem, há um resort de praia muito bom que tem ótimas críticas. Oh, isso soa perfeito! Que tipo de comodidades oferece? Tem uma praia privada, várias piscinas e vários restaurantes no local. Perfeito! Isso preenche muitos dos requisitos que procurávamos. Absolutamente. E os quartos parecem muito espaçosos e confortáveis. Maravilhoso! E quanto ao preço? Está dentro do nosso orçamento. Na verdade, é bastante razoável, especialmente se reservarmos com antecedência. Excelente! Isso é uma boa notícia. Ok, vamos em frente e reservamos um quarto. Soa bem. Vou tratar da reserva e enviar-lhe todos os detalhes. Maravilhoso! Obrigado! Mal posso esperar para começar a fazer as malas para a nossa escapadela. Eu também não. Esta vai ser uma viagem fantástica. Tenho um bom pressentimento sobre isso. O mesmo aqui. Muito bem, vou deixar de cuidar da reserva de alojamento. Conseguiste. Entrarei em contacto brevemente com a confirmação. Perfeito, agradeço que cuide disso. Isto vai ser muito divertido. Absolutamente. Mal posso esperar para fazermos umas boas memórias juntos. Lição 7. Brincadeiras com animais de estimação. Ei, Ana, já reparou o quanto o nosso cão adora brincar com brinquedos? Absolutamente. Ele fica tão animado sempre que trazemos a sua bola favorita ou o seu brinquedo de mastigar. Eu sei, é a coisa mais fofo. Com que frequência costuma brincar com ele? Tento reservar pelo menos 30 minutos por dia para um tempo de jogo dedicado. É importante mantê-lo ativo e empenhado. É uma ótima ideia. Tencionava fazer o mesmo, mas às vezes fico preso ao trabalho e esqueço. Compreendo, a vida pode ficar ocupada. Mas vale a pena arranjar tempo. O nosso amigo peludo realmente prospera com a atenção. Tens toda a razão.
Talvez possamos reservar uma hora aos fins de semana para uma sessão de jogo mais longa. Parece perfeito. Tenho certeza que ele adoraria isso. Podíamos levá-lo ao parque para correr. Boa chamada! Divirta-se sempre a perseguir os seus brinquedos lá. Definitivamente. Oh, e provavelmente deveríamos comprar alguns brinquedos novos também. Manter as coisas interessantes para ele. Excelente ponto! Vou fazer uma anotação para ir buscar mais algumas coisas da próxima vez que estivermos na loja de animais. Ótimo. Tenho certeza que ele ficará muito feliz. Ele é um bom rapaz. Merece todo o tempo de brincadeira do mundo. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, vamos fazer um plano para o nosso próximo grande encontro com ele. Lição 8. Suporte técnico. Estou a ter alguns problemas com o meu computador portátil. Podes dar uma olhadela? Claro, deixe-me ver o que está a acontecer. Qual parece ser o problema? Bem, fica congelado em mim sempre que tento abrir um determinado ficheiro. Isso não é bom. Já tentou reiniciar o computador portátil? Sim, eu fiz isso, mas ainda está a dar certo. O ficheiro não abre independentemente do que eu faça. Ok, deixa-me dar uma olhada mais de perto. Pode mostrar-me qual é o ficheiro? É este relatório em que tenho trabalhado. Preciso mesmo de o terminar hoje. Estou a ver. Deixa-me verificar se há algum problema com o ficheiro em si. Ou pode ser um problema de software. Tive medo disso. Posso fazer alguma coisa para o corrigir? Bem, primeiro vamos tentar abrir o ficheiro num programa diferente, apenas para descartar isso. Boa ideia! Vou tentar abri-lo no Google Docs e ver se funciona. Ótimo, deixe-me saber como é. Se o problema persistir, talvez seja necessário fazer um mergulho mais profundo. Muito bem, dedos cruzados. Não posso permitir-me mais atrasos neste relatório. Não se preocupe, vamos chegar ao fundo disto. Terei todo o prazer em guiá-lo através de algumas etapas de resolução de problemas. Fantástico! Muito obrigado! Agradeço muito que tenha tempo para me ajudar. Lição 9. Incompreendido. Ei, Ana, preciso de falar contigo sobre uma coisa. Ok, e aí? Estou a ouvir. Bem, é sobre o que eu disse antes. Sinto que fui mal compreendido. Ou a sério? O que quer dizer? Pensei que o compreendia claramente. Não, não foi isso que eu quis dizer. Acho que me expressei mal. Entendo. Pode esclarecer o que estava a tentar dizer então? Sim, deixa-me tentar explicar melhor. Não estava a tentar ser intransigente. Está bem, vá em frente. Estou curioso para ouvir a tua perspectiva. É que eu estava a enfrentar muita oposição daquelas pessoas filisteus. Vejo. Isso coloca-o sob uma luz diferente. Acho que entendi mal a tua intenção. Exatamente. Não queria me deparar com isso. Estava apenas frustrado, sabes?
Percebo, não se preocupe. Fico feliz por termos esclarecido isso. A comunicação pode ser complicada. Estás a dizer-me. Agradeço muito que dedique algum tempo a ouvir e a compreender. Lição 10. Focas corporativas. Ei, Ana, ouviu falar da nova fusão que está a acontecer na indústria? Não, não fiz. O que é que se passa? Diga-me, estou curioso. Aparentemente, duas das maiores empresas da nossa área estão a unir forças. Uau! Isso é uma grande notícia. Conhece algum dos pormenores sobre a fusão? Pelo que ouvi dizer, vai criar uma potência no mercado. Interessante. Pergunto-me como isso vai impactar o cenário competitivo. Sim, está a fazer ondas com certeza. Aposto que vai agitar as coisas. Sem dúvida. Não consigo imaginar que os outros intervenientes da indústria estejam felizes com isso. Exatamente. Aposto que estão a sentir-se um pouco ameaçados neste momento. Posso imaginar. Esta fusão pode realmente mudar a dinâmica, não é? Definitivamente. Será fascinante ver como tudo se desenrola. Concordo, vai valer a pena ficar de olho com certeza. Absolutamente. Estou muito curioso para ver o que acontece a seguir com tudo isto. Lição 11. Intriga histórica. Ei, Ana, ouviu falar do que aconteceu entre as forças indianas e o líder americano? Não, não ouvi falar disso. Qual é a história? Estou intrigado. Aparentemente, as forças indianas conseguiram convencer o líder norte-americano a entregar tudo. Uau! Isso é um grande desenvolvimento. Como é que conseguiram isso? Pelo que pude perceber, um tipo chamado Fitzgibbon conseguiu induzir o líder americano. Interessante. Pergunto-me que tipo de tática ou alavancagem Fitzgibbon usou para influenciar o líder. Não tenho toda a certeza, mas parece que foi uma façanha impressionante de persuasão. Definitivamente, conseguir que um líder americano entregue tudo não é uma pequena realização. Sim, deve ter sido necessária alguma capacidade de negociação séria e manobras estratégicas. Estou muito curioso para saber mais sobre os detalhes por trás deste incidente. Eu também. É o tipo de evento histórico que nos faz pensar o que realmente estava a acontecer. Absolutamente. Provavelmente há mais na história do que o que está a ser relatado. Sem dúvida. Aposto que há todo tipo de correntes políticas interessantes em jogo. Aula 12. Preocupações com fumo passivo. Ouviu falar dos problemas do fumo passivo ultimamente? Sim, eu tenho. Parece ser uma preocupação crescente nos dias de hoje. Absolutamente. Li que algumas pessoas pensam que o fumo passivo pode ser igualmente prejudicial. Uau, a sério? Sabia que era mau, mas não sabia que podia ser tão grave. Aparentemente, mesmo que não seja o único a fumar, apenas estar por perto pode afetar a sua saúde. Isso é uma loucura. Pergunto-me por que é que demorou tanto tempo para que isto fosse realmente resolvido.
Pois bem, a indústria do tabaco luta há muito tempo contra a regulamentação, pelo que entendi. Figuras. Lucros sobre a saúde pública, como é habitual. É tão frustrante. Eu sei, certo. Mas parece que as atitudes estão finalmente a começar a mudar. É bom ouvir isso. As pessoas merecem poder respirar ar puro, sabe? Definitivamente. Todos devem ter o direito de evitar a exposição involuntária ao fumo passivo. Exatamente. É uma questão importante de saúde pública que precisa de mais atenção. Concordado. Espero que continuemos a ver mais progressos nesta frente. Lição 13. Enrolado e pronto a ir. Ei, Ana, tenho tudo embalado e pronto para ir. Há mais alguma coisa de que precisamos? 1. Deixa-me verificar novamente. Acho que temos todos os elementos essenciais cobertos. Ótimo. Fico feliz por estarmos tudo pronto. Esta viagem vai ser muito divertida. Absolutamente. Mal posso esperar para sair da cidade um bocado. Eu também não. Alguma paz e sossego no campo serão perfeitos. Definitivamente. Uma boa mudança de ritmo em relação à agitação aqui. Com certeza. E também não há fumo passivo com que se preocupar. Bom ponto. Vai ser uma boa pausa também. Já não é preciso lidar com isso. Exatamente. Este será um refúgio relaxante e livre de fumo. Estou muito ansioso por isso. Obrigado por me ajudares a preparar tudo. Claro, prazer em ajudar. Vamos, então, sair? Sim, vamos fazê-lo. Estou pronto e pronto para ir. Excelente. Então vamos para a estrada. Lição 14. A máquina imparável. Ouviu falar da nova tecnologia robótica em que estão a trabalhar? Não, o que é que ouviste? Estou curioso para saber mais. Aparentemente, é esta máquina que foi concebida para ser quase indestrutível. Uau, a sério? Como é que isso é possível? As máquinas têm normalmente os seus limites. Essa é a coisa. Esta é construída para durar lentamente, mas seguramente mais que tudo. Isso soa um pouco preocupante. Não consigo imaginar que seja uma coisa boa. Pensariam que sim, mas dizem que é revolucionário. Continua a acontecer, não importa o quê. Cara, isso é um pouco inquietante. Uma máquina que não pode ser parada parece perigosa. Eu sei, certo? É como uma força imparável que está a esfarelar tudo lentamente. Assustador. Pergunto-me quais poderiam ser as aplicações reais para algo do género. É uma boa pergunta. Não tenho a certeza, mas não parece que possa levar a algo de bom. Lição 15. Herdar a terra. Manhã. Ouviu falar dos últimos desenvolvimentos nesse debate sobre a propriedade da terra? Não, não fiz. O que é que se passa? Estou curioso para saber mais.
Aparentemente, há uma nova filosofia de que os fortes devem herdar a terra. Os fortes. O que quer dizer com isso? Sou um pouco preocupante. Bem, a ideia é que aqueles com os meios e força de vontade devem ser os donos da terra. Isso não parece justo ou democrático, não é? Isso é o problema. Estão a dizer que a democracia não é a resposta. Os fortes devem governar. Cara, isso é um pouco autoritário, não acha? Não gosto do som disso. Eu sei, é uma ideia bastante radical. Mas acreditam que é a única maneira de fazer progressos reais. Progresso. Deixando os poderosos assumirem o controlo. Não estou convencido de que seja uma boa solução. Eu também não, para ser honesto. Preocupa-me que possa levar a muitos conflitos e opressão. Exatamente. Deveríamos procurar formas de capacitar todos, não apenas a elite. Concordado. Espero que esta filosofia não ganhe muita tração. Parece um caminho perigoso. Definitivamente. Temos de defender os valores democráticos e garantir que todos tenham uma oportunidade justa. Bem dito. Vou ficar de olho nesta situação e ver como ela se desenvolve. Lição 16. A proposta do New Deal. Ouviu falar da nova proposta do governo chamada New Deal? Não, não fiz. Do que se trata tudo isso? É uma série de programas e políticas que visam ajudar o país a recuperar da crise económica. Interessante. Que tipo de programas estão a propor? Bem, querem criar emprego através de projetos de obras públicas, prestar assistência financeira aos desempregados e regular as indústrias. Parece que pode ser útil. O que acha disso? Revisei a proposta e tenho alguns sentimentos contraditórios sobre ela. Quais são as suas preocupações? Por um lado, gosto da ideia do governo assumir um papel mais ativo no apoio ao povo. Sim, isso pode ser muito benéfico nestes tempos difíceis. Mas, por outro lado, estou um pouco preocupado com o potencial de excesso de alcance do governo e demasiada regulamentação. Compreendo essa perspectiva. É um equilíbrio delicado, não é? Exatamente. Estou curioso para ouvir os teus pensamentos. O que acha da proposta do New Deal? Bem, acho que é um plano ousado e ambicioso, e tenho esperança de que possa fazer uma diferença real. Concordo. É definitivamente ambicioso. Acho que teremos de esperar e ver como tudo se desenrola. Absolutamente. Será interessante acompanhar o progresso e ver o impacto que tem. Definitivamente. Fico feliz que tenhamos de o discutir. É uma questão complexa, mas importante. Lição 17. Pensamento estratégico. Ei, já repararam como alguns videojogos exigem um pensamento estratégico? Absolutamente. Os que o mantêm empenhado e o fazem pensar profundamente são os melhores.
Eu sei, certo? Os que nos fazem clicar sem pensar ficam entediantes tão rápido. Totalmente. Os melhores jogos desafiam-nos a planear com antecedência, a considerar diferentes cenários e a tomar decisões difíceis. Exatamente. É como um treino mental enquanto se diverte. Definitivamente. É incrível como alguns programadores de jogos conseguem criar experiências tão imersivas e estratégicas. Concordo. Tem algum jogo de estratégia favorito que tem jogado ultimamente? Bem, tenho gostado muito deste jogo de construção de cidades onde temos de gerir recursos, planear infraestruturas e tomar decisões políticas. Oh, isso soa bem no meu beco. Que tipo de escolhas estratégicas tem de fazer nesse jogo? Bem, temos de equilibrar coisas como habitação, indústria, transportes e serviços públicos. Tem de antecipar as necessidades da sua crescente população. Uau, isso soa muito convincente. Posso ver como isso faria o nosso cérebro funcionar. Definitivamente. Mantém-nos realmente empenhados e atenta. Tens algum jogo de estratégia favorito? Bem, tenho jogado este complexo jogo de simulação militar. O nível de detalhe e as decisões que tem de tomar são incríveis. Oh, isso soa fascinante. Que tipo de planeamento estratégico entra nisso? Temos de considerar coisas como movimentos de tropas, linhas de abastecimento, terreno, clima e muito mais. É como gerir uma verdadeira operação militar. Uau, isso soa intenso. Posso ver como isso iria realmente desafiar o seu pensamento estratégico. Absolutamente. Esses tipos de jogos são muito mais gratificantes do que os estúpidos, sabe? Lição 18. Aventuras emocionantes. Ei Ana, ouvi dizer que está a planear uma grande viagem em breve. Para onde é que vais? Estou tão entusiasmado. Vou explorar as ruínas antigas numa localização remota na selva. Uau, isso soa incrível. Aposto que será uma aventura incrível. Eu sei, mal posso esperar. Há anos que tenho vontade de visitar esse site. É uma ótima escolha. Não ficará desapontado. O que o levou a decidir ir agora? Bem, finalmente consegui uma folga do trabalho, e o tempo deve estar perfeito. Sincronização perfeita então. Tem algum plano especial ou atividades programadas para a viagem? Definitivamente. Vou fazer caminhadas, participar num festival cultural e experimentar a gastronomia local. Parece que vai ser uma experiência imersiva. Tenho a certeza que voltarão com histórias incríveis. Absolutamente. Espero captar algumas fotos deslumbrantes também. Quero realmente mergulhar na cultura local. Isso é tão bom. Tenho a certeza que vais divertir-te muito. Quando é que vais embora? Vou sair daqui a uns dias. Vou fazer as malas esta noite. Maravilhoso. Deve estar a fervilhar de emoção. Tenha um tempo maravilhoso. Obrigado.
Terei a certeza de lhe contar tudo quando voltar. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre as tuas aventuras. Viagens seguras. Lição 19. Viagem do descobrimento. Bom dia! Ouvi dizer que tens estudado a história das viagens oceânicas. Sim, estou fascinado pelas histórias dos primeiros exploradores e pelas suas aventuras marítimas. Isso é tão interessante. O que mais o surpreendeu nessas viagens? Bem, uma coisa que me impressionou foi o quão difíceis e perigosos eram. Posso imaginar. As condições nesses navios devem ter sido bastante duras. Exatamente. Isto porque as condições dos navios eram extremamente anti-higiênicas. Uau, isso soa horrível. E os navios estavam demasiado lotados, não estavam? Definitivamente. Havia muito pouco espaço para as grandes tripulações a bordo. Aposto que as longas viagens também eram cansativas, sem confortos ou conveniências modernas. Absolutamente. Os marinheiros tiveram de suportar tempestades, doenças e todo tipo de dificuldades. É incrível que tenham conseguido fazer estas viagens épicas, tendo em conta os desafios. Eu sei. Fala realmente da bravura e da determinação dos primeiros exploradores. Com certeza. A sua sede de descoberta deve ter sido incrível para ultrapassar esses obstáculos. Sim, foram movidos por um sentido de aventura e pelo desejo de mapear o desconhecido. É inspirador aprender sobre as suas jornadas e os legados que deixaram para trás. Definitivamente. Ganhei uma nova apreciação pela era da exploração. Percebo porquê. É um capítulo tão fascinante na história da humanidade. Aula 20. O negócio do desporto. Ei, Ana, ouvi dizer que tem seguido o lado empresarial do desporto ultimamente. Sim, tem sido muito interessante aprender sobre os aspectos comerciais da indústria. O que é que descobriu? Estou curioso para ouvir as vossas ideias. Bem, uma coisa fundamental é a importância do patrocínio privado para muitas organizações desportivas. Assim, esses negócios lucrativos com corporações podem realmente fazer a diferença. Absolutamente. Equipas e ligas estão sempre a tentar garantir mais patrocinadores. E depois há os contratos massivos de televisão, certo? Isso deve gerar enormes receitas. Definitivamente. Negociar esses acordos com redes de todo o mundo é crucial. Posso imaginar a quantidade de tempo e esforço que se dedicam a esse processo. Ou sim, é uma teia complexa de negociações e acordos legais. O lado empresarial do desporto parece quase tão competitivo como os próprios jogos. Ah, tens razão quanto a isso. É uma atividade constante para maximizar os lucros. Acho que essa é a realidade dos desportos profissionais modernos nos dias de hoje. Com certeza. É uma indústria multibilionária, por isso as apostas são incrivelmente altas. Coisas fascinantes.
Mostra realmente o quanto há no desporto muito mais do que apenas a ação em campo. Exatamente. A vertente comercial é uma grande parte do que mantém todo o sistema a funcionar. Posso apreciá-lo mais agora. Obrigado por partilhar as suas ideias. Lição 21. Encontrando o escapadinha perfeito. Ei, Ana, tem planeado alguma viagem ultimamente? Aliás, eu tenho. Estou a tentar encontrar uma boa escapadela de fim de semana. Oh, a sério? Para onde está a pensar ir? Estava a pensar numa viagem à zona de Santa Bárbara. Já esteve lá antes. Na verdade, sim. Fui há alguns anos e tive um tempo maravilhoso. É ótimo ouvir isso. O que é que mais gostou nisso? A praia era absolutamente deslumbrante e o centro da cidade era tão charmoso. Maravilhoso! Isso soa bem no meu beco. Alguma recomendação sobre onde ficar? Deixa-me pensar. Há uma abundância de excelentes hotéis e BIBS na área. Esperava que dissessem isso. Tem algum favorito específico que sugerisse? Bem, há um hotel boutique muito bom mesmo à beira-mar que eu amei. Oh, isso soa perfeito. Qual era o nome disso outra vez? Creio que se chamava Miramar Beach Hotel. Excelente localização e comodidades. Miramar Beach Hotel. Percebi. Vou ter de investigar esse. E se não é bem isso que procuras, existem muitas outras opções. É bom saber. Vou ter de pesquisar mais e ver o que melhor se encaixa. Tenho a certeza que encontrará o lugar perfeito para relaxar e recarregar as energias. Espero que sim. Um pequeno refúgio é exatamente o que preciso neste momento. Ouço-te. Por vezes, todos temos de nos afastar da rotina diária. Absolutamente. Mal posso esperar para planear os detalhes e reservar algo. Bem, deixe-me saber se precisar de outras dicas de Santa Bárbara. Fico feliz em ajudar. Lição 22. Buzz de marketing viral. Bom dia! Já viu a última campanha de marketing nas redes sociais? Sim, eu tenho. Tem vindo a criar uma grande agitação online. Uau! A sério? O que acha da abordagem que estão a adotar? Parece uma maneira inteligente de fazer as pessoas falarem e envolver o público. Definitivamente. Os visuais criativos e os slogans cativantes são super atraentes. Absolutamente. E a forma como estão a alavancar os influenciadores é bastante genial. Assim, explorar essas presenças estabelecidas nas redes sociais é tão inteligente. MHM ajuda a expandir o alcance e a credibilidade da campanha. Com certeza. E os elementos interativos que incluíram são muito divertidos. Totalmente. Os desafios e concursos das redes sociais são uma ótima maneira de envolver as pessoas.
definitivamente mantendo as pessoas interessadas e investidas na marca. Exatamente. É uma forma eficaz de construir esse sentido de comunidade e lealdade. Coisas impressionantes. Parece que eles realmente fizeram o seu dever de casa neste caso. Absolutamente. O nível de planeamento estratégico e execução é de topo. Estou curioso para ver como tudo se desenrola e que tipo de resultados obtêm. Eu também. Vai ser interessante acompanhar o desempenho e o impacto da campanha. Com certeza, este tipo de marketing digital inovador é o caminho do futuro.